Página 56, né? Página número 56, a gente vai falar sobre as conexões entre os espíritos humanos. O mais ideal, na realidade, na temática, aí seria o que eu coloquei embaixo, o ponto de contato no espírito. Eu vou explicar o porquê. Porque eu coloquei essa temática aí, mas essa temática tem uma outra conotação também. As conexões entre os espíritos humanos. Hã? Tá. Ela tá ali, ela tá deitada ali, que ela tá... Não sei se a pressão dela baixou. Daqui a pouco ela melhora. As conexões entre os espíritos humanos, tá? Falar sobre esse assunto. A temática ideal seria essa mesma, de baixo, ponto de contato no espírito. Hoje vocês vão entender como funciona o seu espírito. Como que é o mundo no seu espírito. Todos nós aqui somos corpo, alma e espírito. Quarta-feira. Quarta-feira. Vai ajudar. Vamos lá, gente? Senta aí, pode sentar. Senta do lado da... 1 João, capítulo 4, versículo 1. Primeiro livro, primeira carta, epístola, né? De João, capítulo 4, versículo 1, amém? Diz assim, ó, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Mas provai se os espíritos são de Deus. O ponto de contato no espírito. O ser humano é um ser tricotomo. Corpo, alma e espírito. Então você é o quê? Você é tricotomo. Você é espírito, alma e corpo. Aí vamos lá. Antes de eu falar isso aqui. Como corpo, quais são os sentidos que tem o seu corpo? Como o seu corpo recebe informações do mundo externo? Ou do mundo interno, hein? São dois mundos. Quais são, como ele recebe essas informações? Sim. Através dos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Então o teu corpo, ele tem 5 sentidos. Então você vai receber informações no seu corpo, do mundo externo ou do mundo interno. Eu vou falar sobre isso. Nos seus 5 sentidos corporais. Porque, para quem não sabe, o seu espírito humano também tem sentidos. Ele tem os mesmos sentidos do corpo, tem no nosso espírito. E é isso que as pessoas não entendem. No entanto, que eu falei aqui sobre aromas. Quem estava no dia que eu falei? Os dons e a observação demoníaca. Então, aromas é o quê? É o olfato. É o olfato que a gente chama olfato profético. Mas vamos lá. Alma. O corpo é 5 sentidos. E a alma? Como que ela é dividida? Quem sabe? Não sabe? Sim, o corpo é 5 sentidos. Você recebe informações do mundo externo ou interno através dos 5 sentidos do seu corpo. E na sua... Não, irmão. A alma... Alma, intelecto, emoções, falta uma. Hã? Não. Intelecto, emoções e vontades. A sua alma ela é dividida nessas... Ela é particionada dessa forma. Então, por exemplo, tem gente... Vamos lá, vamos para o corpo. Tem gente que é completamente dirigido pelo seu corpo. Pelos sentidos do seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que é glutão. Qual é o sentido do corpo dela que ela é dirigida? Um glutão, Não. Sim, mas qual é o sentido do corpo dela mais aguçado? Hã? Não.
Visão. Não. Peraí, gente, entenda o que eu estou perguntando. Ó, presta atenção. Estou fazendo vocês pensar que a gente vai entrar em assuntos aqui bem espiritual. Vocês têm que entender primeiro isso aqui. O seu corpo tem quantos sentidos? Quais são os sentidos do seu corpo que o glutão mais usa? Paladar, mas não é o paladar, é o olfato. Porque quando ele cheira, o que acontece? A visão. Mas, por exemplo, às vezes ele não pode. Você pode estar passando em um lugar e você não vê, mas você sente o cheiro. Quando a pessoa sente o cheiro, pronto, ela fica assim. Ou pode ver, também a visão. Então o glutão é assim, entendeu? Agora, na questão da alma, tem gente que é dirigida pelo olfato, tem gente que é dirigida no caso, pela visão. Tem gente que dirigida o que na sua vida, em tudo que ela faz. Tem gente que eles falam, né? Até o próprio corporativismo fala, tem gente que é visual. A pessoa ela é mais visual, tem gente que é mais auditiva. E é uma realidade isso daí. Isso é real. Agora, e na alma? A alma é intelecto, emoções e vontades. Tem gente que é completamente dirigido pelo seu intelecto. Não é dirigida pelo Espírito Santo. A pessoa é dirigida pelo que ela entende. Só que a Bíblia diz que para o sábio não se vangloriar na sua sabedoria, mas que o entende e nem se estribar no seu próprio entendimento. Porque as pessoas acham que elas são tão entendidas e elas não entendem de nada. Essa é a verdade. Então tem muita gente dirigida pelo seu intelecto. Não, eu sou inteligente, eu sou esperto, e quebra a cara. Tem gente que é dirigida pelas emoções. Acontece uma situação, pronto. Aí já fica nervoso, ou se não fica melancólico, ou se não fica bravo. Emoções. Quem rege ali a vida da pessoa são as suas emoções. Tem gente que aí a gente está falando de gente almática, tá? Pergunta para quem está do seu lado, você é uma pessoa almática? O almático é dirigido pelo intelecto, pelas emoções e pelas vontades. Então tem gente que é dirigido pelas suas vontades. Eu quero fazer isso, vai lá e faz. Eu quero ir para tal lugar, vai lá e faz. Eu quero estar com tal pessoa, vai lá e faz. A pergunta é, a sua vontade é a vontade de Deus? Então tem gente que é dirigido pelas suas próprias vontades. São pessoas almáticas. Tem gente que é dirigido assim. Agora, existe o espírito, corpo, alma e espírito. Podemos nos conectar com uma pessoa nas 3 dimensões. Aí eu vou começar a falar aqui sobre o espírito, que no espírito também existem aí algumas repartições, tá? Mas existem 3 níveis de conexões. Primeiro, as conexões corporais. As pessoas elas podem se conectar umas às outras, corporalmente falando, através do corpo, através do quê? O que eu coloquei? Sexo. O sexo é o quê? Uma ligação. Ele liga uma pessoa à outra, literalmente. Então, há uma conexão através do sexo com pessoas. E isso aí é uma porta que o adversário mais usa para entrar na vida das pessoas. A porta da sexualidade. Porque se ele conseguir fazer isso, ele consegue entrar. E existe hoje as DSTs. Quem sabe o que é DSTs? DSTs não é doenças sexualmente transmissíveis. Não, irmã, aqui não tem nada de piada. Aqui é sério, eu estou falando de mundo espiritual. DSTs, demônios sexualmente transmissíveis. Porque tem demônios que eles são transmitidos para as pessoas através assim como a doença. Isso é real. Então, há uma conexão. E aí é o problema, porque tem muita gente que está se conectando com outras pessoas corporalmente, através do sexo, e isso aí está gerando o quê? Problemas, a ligadura, a pacto de sangue. Já falei isso para vocês, né? A gente vai falar mais lá para frente, mas quando um homem... Por que a Bíblia fala para casar virgem? Quem sabe? Não sabe dizer.
Tá, só por causa disso? Porque assim, Deus fala, casa virgem. Tá, mas e aí? Hã? Não entendi, peraí. Tá bom, Valarizar. Por que que Deus fala para guardar a virgindade? A mulher tem que guardar a virgindade. A mulher, mas biblicamente fala da mulher, o homem também, mas Deus foca na mulher por causa de alguns princípios. Mas por que que Deus fala para guardar a virgindade? Hoje, cientificamente falando, já existe um estudo sobre o DNA e os parceiros sexuais. Corpos, a gente está falando de transmissão, tá? Então, quando eu falo assim de conexões corporais, eu estou falando de corpos transmissores. Por que corpos transmissores? Porque quando um homem tem um ato sexual com uma mulher, o sêmen dele carrega o que aquele sêmen? O que carrega? O DNA dele. E o que é o DNA senão um conjunto de informações daquela pessoa? Mas você sabia que aquele DNA ele se cola? Ele se cola onde? E agora, hein? Nas paredes intravaginais, vamos colocar assim, do útero, se cola, se une àquela mulher. Aquele DNA, ele fica, na realidade, naquela mulher. É por isso, irmãos, que e o que também tem naquele sêmen? Existem não é micro, vamos colocar assim, vamos colocar pequenas partículas de sangue, porque tem gente que tem problema nessa área, a pessoa quando ela tem um ato sexual, ela acaba ejaculando até sangue, dependendo, um grau bem elevado, mas nesse caso são micropartículas de sangue. Aquele sangue vai falar. Então quando a pessoa vai para um outro relacionamento e não tratou esse primeiro, o que vai acontecer? Vai haver o quê? Um conflito. Aquele sangue aqui do primeiro vai falar. E aí a pessoa fala assim, mas pastor, eu não sou feliz na vida. Pastor, a minha vida não dá certo. Lógico, já se deitou com 10. Com os 10 que se deitou, o sangue está falando. Por que que Deus mandava sacerdote se casar com virgem? Deus não falava para sacerdote casar com uma mulher que já foi casada ou é recasada. Deus falava assim, casa com virgem. Eu já disse isso aqui, não falei? Não? Não? Primeiro, porque para não ficar com a maldita comparação. Princípio básico. Porque às vezes a pessoa casa com um, mas já se deitou com vários. Aí o que vai acontecer no casamento? Vai ficar comparando. Aquele lá era melhor. Aquele lá fazia isso. Aí Deus fala assim, não se casa. Segundo, por causa dessa questão do sangue falar. Essa é a realidade. Então, o que acontece? Nessa conexão, há algo que a gente chama também de laço de alma. Já ouviram falar de laço de alma, não? O que é o laço de alma? A ligadura de alma. É uma dependência. Isso. Ela está vinculada àquela pessoa que ela teve lá atrás. Qual que é o problema de recasar hoje em dia, hein, irmãos? E agora, hein? Qual que é o problema de recasar? Não é que é problema, no sentido do que eu vou falar, é um problema. Mas assim, por que uma pessoa, quando ela vai recasar, ela tem que tratar? Porque às vezes as pessoas recasam, mas elas estão recasando por causa de uma ferida, por causa de um problema, elas não resolveram nada. Então, quando a pessoa vai recasar, a primeira coisa que ela tem que fazer é quebrar vínculos relacionais, sexuais, vínculos materiais, só que a maioria não quebra nada. Outro dia eu peguei um rapaz assim para tratar, ele falou assim, pastor, eu tenho lá na minha... Olha só, você lembra que eu já falei que dentro de uma casa existe o que a gente chama de Heder, que é o quarto. E no quarto tem o quê? Cama. Cama é o lugar que a pessoa que é casada tem o quê? Pacto do quê? Vocês estão aqui? Pacto de sangue. Aí ele falou para mim, não,
eu me separei da minha mulher, mas eu durmo na mesma cama, ainda tem até ele falou para mim uma vez, tinha até uma borrinha de sangue lá de um ato sexual que eles tiveram. Quer dizer, ele ainda estava vinculado. Então, quando a pessoa recasa, ela tem que tratar tudo isso aí. A maioria não trata nada. Eles recasam, mas já está com a bola de neve, porque já está transando, já está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, o que isso gera? Conexões. Eu peguei um caso de um amigo meu que ele tinha, já há 3 anos atrás que eu conversei com ele, e há 6 anos atrás, ele falou assim que a esposa dele começou a ficar com suspeita dele, falando que ele estava adulterando, e ele não estava. Ficou brava com ele, ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou agora que eu vou fazer mesmo. Aí abriu porta, começou a ter ato sexual com um monte de mulher. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, eu já me deitei com mais de 50 mulheres. Ou seja, 50 pessoas que o sangue vai falar. Porque sangue fala. No ato sexual, o sangue fala. A gente já pegou casos demais, né, moça? De moça que já fez Playboy, não. Revista sexy, filmes pornô. Já pegamos. Agora você pensa, uma pessoa dessa que é marcada a ferro e fogo nessa. Então, é um tipo de conexão. Essa pessoa ela vai ter muitos problemas. Se ela não tratar isso pela raiz, cancelar isso daí, não resolver isso, ela vai ter muitos problemas. Eu conheço várias pessoas, inclusive pastores, apóstolos, profetas. Eu dei um curso na internet esses dias sobre isso, batalha espiritual na sexualidade, que vieram falar comigo, pastor, eu tenho sonhos isso. Teve um apóstolo que falou para mim que acordou se masturbando. Porque ele foi fazer uma obra, Deus fez algo tremendo, mas quando ele acordou se masturbando. A esposa dele que viu e você vê a gravidade do negócio. Outros que também, pastor, eu me deitava com a minha namorada. Me deitava com a minha namorada. Minha namorada não, com uma prima minha, perdão. O senhor acha que é certo? Eu tenho que tratar isso com... Eu falei, mas você vai ter que tratar isso daí, porque está vinculado. Então são vínculos, conexões corporais. Geralmente o sexo é a via de maior... de fundamento nessa área aí. Aí depois tem conexões almáticas. O sexo pode gerar uma dependência emocional, tá? Também, que é o que a gente falou do laço de alma, mas tem gente que tem conexão almática. Vocês nunca viram aquelas 2 amiguinhas que moram junto? Vocês nunca viram gente assim? Ou amiguinhos? Moram juntos? Nunca viram? Gente que mora junto? Então, vou explicar, senão você vai ficar... Porque assim, o que acontece? 2 amigas moram juntas. Aí elas fazem tudo juntas. Vai fazer compra, vai junto. Vai para o banheiro, vai junto. Vai tomar banho, vai junto. Vai para a cama, vai junto. Mas eu conheço gente que tem, chega a esse ponto. Tudo que faz junto. Então, mas depende. É isso que eu estou falando. São conexões almáticas. Tem que ver se essa conexão... Porque tem, na realidade, assim, às vezes você tem amizade com a pessoa, você sabe, normal. Mas o que eu estou falando aqui, vocês vão entender onde que eu quero chegar. É que tem pessoas, homens e mulheres, que o que eles fazem já não faz parte de uma coisa normal. Eu conheço mulher que amigas, que agora já não são mais amigas, já se declararam, mas eram amigas. Mas se a outra for ali no mercado, ela tem que ir junto. Se ela não for junto, aí o que acontece? Elas moram junto, elas vivem junto, ou os rapazes também. Chega uma hora, do jeito que está o mundo, o espírito que está por trás, que é o espírito do anticristo, e o espírito do anticristo, ele vai proliferar a homossexualidade, que pinta um clima. Isso é realidade. É misericórdia mesmo, você tem razão. Mas é uma realidade, eu conheço a maioria assim. Aí gera, sabe o quê? Dependência emocional.
Geralmente, pessoas que têm dependência emocional, elas têm problemas na área sexual. E tem muita gente assim, conexão. E aí não é só dependência emocional a nível de sexo, pode ser também a nível, pessoa dependente emocional do pai, da mãe. Você nunca viu filho que fala assim, não, se minha mãe não estiver comigo, eu não consigo fazer isso. Minha mãe tem que fazer. Tem gente que não faz nada sem o pai e sem a mãe. Não é verdade? Eu conheço gente casada que não consegue ser homem na vida. A mulher que é o homem de casa, dependência emocional. Aí o senhor precisa o quê? Começar a tratar isso daí. São conexões almáticas, tá? Mesma coisa, filhos, você tem que tomar cuidado se você tem filho, porque o teu filho, você tem que ir ajudando ele para que ele não fique dependente a vida toda de você. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, no sentido assim, você ensinar ele. Porque senão a pessoa fica o quê? Dependente. Cria essa dependência, sabe? Tem muita gente com dependência não só emocional, mas também, por exemplo, eclesiástica. Só vai para a igreja se o fulano for e levar. A pessoa é tão dependente do outro, são conexões. Agora, existem as conexões espirituais, que aí é no espírito humano. Essas conexões fazem o que chamamos de o ponto de contato no espírito. O nosso espírito pode ser acessado por nós ou por outros, dependendo da situação. Diga assim comigo, meu espírito pode ser acessado por mim ou por outros. Sabia disso? Não. O seu espírito pode ser acessado ou por você ou por alguém. Muitas vezes alguém pode ser dois tipos de pessoa, pessoas de Deus ou pessoas que não são de Deus. Agora, essas que querem acessar que não são de Deus, vai depender da sua vida com Deus. Porque se você não tiver vida com Deus, muitas vezes ele pode acessar. Eu vou explicar mais sobre isso. Acessos dimensionais do espírito, a função do espírito. Nosso espírito tem uma função tremenda, chamada intuição ou suspeita profética. Quem já teve assim uma intuição, uma suspeita profética? Se olhar assim, você fala assim, nossa, tá, isso aí geralmente está no seu espírito. Os setores do nosso espírito. O nosso espírito tem olhos e audição. Você sabia que o teu espírito, ele vê e ele ouve? Sabia ou não? E ele fala também, eu não coloquei aqui, mas ele fala também. O seu espírito, ele ouve, o seu espírito vê, o seu espírito fala. Que isso, pastor? Vocês nunca ouviram isso, gente? Vocês estão com uma cara de coruja para mim? Não, é sério, é sério. Não estou brincando, é sério, gente. Isso aqui é sério. É sério. Ó, deixa eu falar para você. Onde que a gente tem comunhão com Deus? É no corpo? É na alma? É no espírito? Muita gente está adorando a Deus, não é no espírito, está adorando a Deus no corpo ou na alma. A gente não pode adorar a Deus no corpo e na alma, a gente tem que adorar a Deus no espírito. As pessoas pregam muitas vezes no corpo, prega na alma, mas não prega pelo espírito. E aí é o que eu falo para vocês. O nosso espírito ele tem olhos, não somente isso. O seu espírito ele tem sons, ele tem imagens, ele tem frequências, vibrações. O seu espírito, ele carrega sensações, tudo isso está no seu espírito. Eu pergunto, você consegue detectar isso? Pergunta aí para quem está do seu lado, você consegue? Consegue sim ou não? Tudo, ó, deixa eu falar algo para você. No seu espírito tem sons, no seu espírito tem imagens, no seu espírito tem frequências, vibrações, tem sensações, está tudo aí no seu espírito. A pergunta é, você consegue detectar isso, trazer isso para esse mundo? Você consegue perceber isso? Sim ou não? Ela falou que não. Você não sabe. Você crê que sim? Tá. Por quê? Vamos lá. Sabe por quê? A maioria não consegue, irmãos. São poucos. Por quê?
O Espírito Santo, ele se comunica com quem? Com o nosso espírito. E no nosso espírito, ele vai se comunicar também. O que o Espírito faz? Ele vai se comunicar com o nosso corpo e com a nossa alma, com a nossa mente. O Espírito Santo falando ao nosso espírito e o nosso espírito falando com o nosso corpo, mostrando. De que forma? Às vezes é um som. Se você fechar os seus olhos, escute isso, e você sair do nível de alma, você vai ver coisas que você nunca viu. Eu já percebi isso na Mancida. A Mancida, quando está orando, o que ela faz? Vocês já viram? Não? Acho que a Mancida é a pessoa que mais consegue ter essa sensibilidade. Ela fecha os olhos. Por que a senhora fecha os olhos? Fala aí pro povo. Para ver o quê? O mundo espiritual. Porque quando você fecha, primeiro que você fecha, você sai dessa. Porque até você sabia que até para entrar no mundo espiritual a luz assim atrapalha, dependendo. Porque você tá tendo informações daqui do mundo externo. Quando você fecha os olhos, começa um processo de descontaminação da sua alma. Porque a nossa alma, irmãos, ela não consegue ouvir esses sons que está lá no nosso espírito, ver essas imagens, ouvir essas frequências, muitas vezes, sentir essas sensações, porque a gente está com a nossa alma muito contaminada. Muito. Tem gente aqui, aí você está preocupado, você está nervoso, você está querendo arrancar a cabeça de um, você está querendo falar do outro, e aí a sua alma está o quê? Contaminada. Para que isso aconteça, o seu espírito tem que estar o quê? Ativado. E como que a gente ativa o nosso espírito? Sim, mas como? De que forma? Qual é a maneira que a gente vai ativar o nosso espírito? Sim. Orando. Mas qual é a oração que mais nos ajuda a ativar o espírito? Oração em línguas. A oração em línguas vai te ajudar. Sabe por quê a oração em línguas vai te ajudar? Porque quando você ora em línguas, quem que está orando? O Espírito Santo está orando no seu espírito, e o seu espírito está passando isso. Pelo teu corpo, você está verbalizando aquilo. Então é algo muito forte isso aí. Então o que a gente tem que fazer? Você precisa começar a baixar a tua alma. Fala para o teu vizinho, baixa mais a alma. Linguagem melhor, morrer. Morrer. Porque na medida que a gente vai morrendo, irmãos, a gente vai conseguir ouvir mais a voz do Senhor, a gente vai conseguir perceber mais o mundo espiritual. Porque quando a gente jejua, a gente fica mais sensível. Por quê? E aí? Sabem por quê? Primeiro que você está descontaminando o seu corpo, que também, está tudo interligado, espírito, alma e corpo. Por exemplo, a senhora estava ali ruim, né? Não é ruim para receber uma revelação do Senhor já ruim? Você está com dor, não fica uma coisa estranha? Você está debilitado, fica ruim. Agora, se o teu corpo está saudável, é mais fácil para você captar o que o seu espírito vai transmitir dentro daquilo que o Espírito Santo está transmitindo para ele. Então, quando você jejua, você está fazendo isso. E também a sua alma. E aí eu vou falar isso mais para frente, vocês vão entender muito melhor isso daí. Vamos lá, setores do nosso espírito. Nosso espírito tem olhos e tem audição. Ele vê, opa, a gente está aqui. Deixa eu falar para você. Mas o teu espírito, você acha que o teu espírito só fica aqui, né? No seu corpo, alguma coisa assim, né? Mas o seu espírito, ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Sabia disso, não? Não. Você está aqui assistindo a aula, mas o seu espírito, ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui. Ele está ouvindo tudo o que está acontecendo aqui. A pergunta, você está conseguindo detectar isso? Muitas vezes não. Por quê? Porque a gente está mais no nível da alma. Muitas vezes eu estou ensinando aqui, mas você está mais no nível da alma do que no nível do espírito. Por que as pessoas ouvem tanto a palavra, mas a vida não muda? Elas estão recebendo a palavra no espírito ou na alma?
Na alma, irmãos. Na alma. Isso é uma realidade. Então, na medida que a gente vai descontaminando o nosso corpo, descontaminando a nossa alma, o nosso espírito, ele vai sendo o quê? Ativado. E aí a gente vai conseguir ouvir mais a voz do Senhor. Isso aí, irmão, não é fácil. Isso é um treinamento diário. E nós precisamos disso daí. Porque, é preocupação. Só esse negócio da preocupação já é alma. Já vai querer o quê? Roubar essas sensações que o Espírito quer passar para você. O Espírito Santo vai mostrar isso no seu espírito e você isso vai ser trazido para você. Só que muitas vezes a gente está preocupado, tem filho, tem isso, tem conta, tem não sei o que e tal. Isso vai o que? Abafando a gente. Abafa muito. O formato do espírito humano. O espírito humano tem o formato e o tamanho de uma bola de futebol. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabem como que é a alma do ser humano? E como é o espírito? Não, não é. A sua alma é. A alma do ser humano, se Deus abrir os nossos olhos, é um protótipo do seu corpo, assim, né? No sentido. Mas o espírito não. O espírito é como uma bola de futebol. O pessoal que eu tenho estudado muito sobre isso, eles falam assim, quando o Senhor abre os olhos assim e eles vê, muitas vezes a pessoa que está fria, o espírito dela está bem apagado, mas na medida que vai orando, vai ministrando, o espírito dela vai fazendo assim, vai acendendo, 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 até que torna-se como se fosse uma tocha dentro da pessoa. Isso é o espírito. Por isso que a Bíblia diz, sejais fervorosos é na alma, é no corpo, é no espírito. No seu espírito você vai ser fervoroso. E o espírito humano é assim, tamanho de uma bola de futebol. A alma é parecido com um protótipo do nosso corpo mesmo. É interessante isso. O espírito humano apagado. Quando oramos para uma pessoa, se conectamos a ela e ministramos o fogo do espírito. Assim, muitas vezes, quantas vezes eu não vou nas igrejas, eu prego, eu oro, eu ministro que eu for. Primeira coisa, diga assim comigo, meu espírito, ele tem olhos, ele tem audição. Então, quando eu ministro na vida de alguém, pode perceber, eu falo ao espírito dela. Porque quando eu falo ao espírito dela, o espírito daquela pessoa, ele tem ouvidos, ele vai ouvir. E eu dou uma voz de comando. Às vezes pode ser na hora, às vezes demora. Mas eu falo assim, seja ativado. Que o fogo do Espírito Santo incendeie você agora. Por quê? Porque o seu espírito, ele é vivo, irmãos. Ele é vivo. Às vezes a pessoa na hora fica assim, daqui a pouco, irmãos. Você vai ministrando, o Espírito Santo toma a pessoa de um jeito assim. Vem algo tão poderoso da presença do Senhor. Quanta gente que eu não ministrei, que você olhava para a pessoa assim, a pessoa com a cara assim, daqui a pouco começou a orar, e falou assim, Espírito Santo, visita o espírito dela agora, e eu digo ao espírito dela, que seja agora cheio do Espírito Santo, todo bloqueio no espírito dela que caia por terra, parece que, pá, algo quebra na pessoa, e a pessoa começa a falar em línguas, a pessoa começa a pular, vem algo assim tão poderoso, por quê? Porque o espírito dela foi desbloqueado. Muitas vezes tem coisas que Deus já fez na sua vida, mas o seu espírito está bloqueado. Pergunta para o teu irmão, teu espírito está bloqueado, filho? Nessa hora o espírito da pessoa começa a brilhar, incandescentemente, algo muito lindo e poderoso. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 11. Sejais fervorosos no Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no Espírito. E se tem uma coisa que Deus quer, é liberar o fogo dele no nosso espírito. Para que nós possamos ser incendiados pela presença do Senhor. E isso é no nosso espírito. E no tanto que a Bíblia diz que o espírito do homem é como uma lâmpada, né? Acesa. Interessante isso. Agora,
O espírito humano, deixa eu falar algo aqui rapidinho. Tem dois tipos de espírito humano. Existe o espírito humano, eita, existe o espírito humano demoníaco. Guarde isso. Existe o espírito humano, que é esse que eu estou falando aqui, eu estou tratando desse. E existe o espírito humano demoníaco. Qual que é o espírito humano demoníaco? O espírito humano demoníaco é aquela pessoa, aquele bruxo, olha só, que ele vai, faz uma viagem astral, sai fora do corpo, e ele vem aqui, um exemplo, ele vem aqui em espírito, a gente não está vendo com os olhos naturais, o seu espírito está. Você nunca teve num culto que estava tudo bem, depois de repente você estava assim, ai, não estou sentindo legal aqui, tem alguma coisa, não sei, parece que não está normal. Vocês nunca tiveram essas sensações? Hã? Eu fui numa igreja, fui num congresso, e eu fui, e eu comecei a achar que eu era comigo, achava que eu via o clima assim, estava muito estranho. E a mulher estava assim, rapava, diria assim, um pouco para mim, parecia uma pombagira. Eu saí de lá, até como que o Gerson, eu achava, depois disso eu soube, foi tudo, caiu, a igreja toda foi abalada, porque realmente tinha problemas com o pessoal do louvor. Então ali realmente eu não tinha, não era uma sensação, eu estava sentindo mesmo, percebendo ótimo. Vocês nunca entraram num lugar, numa igreja, e falaram assim, não, tem alguma coisa estranha, o ambiente está pesado. Por quê? Quem está captando isso? O seu espírito. É o seu espírito. Quem que está captando isso aí? É isso que vocês têm que começar a aprender. É isso que vocês têm que começar a aprender. Para andar em espírito, seu espírito vai te dar informações, sensações, às vezes sentimentos também, que ele vai nos dar. O ambiente está incômodo. Por quê? O seu espírito te mandando informações. Mas a pessoa, não, acho que a minha pressão abaixou. Ah, não, eu acho que não sei o quê. E na realidade, mas é o espírito dela transmitindo algo e muitas vezes ela não está percebendo. Aí a gente está falando do espírito humano demoníaco, precisa entender rapidinho. Aí esse bruxo, ele sai fora do corpo e ele vem naquele lugar, vai numa igreja, que mais tem hoje, é viagem astral, os satanistas fazem muito isso, sai do corpo, vai na igreja, aí se a gente não tem olhos espirituais para ver aquilo, e a gente não consegue detectar aquilo, o que acontece? O que vai acontecer? Vai travar o culto, vai lançar maldições nas pessoas lá, o culto não vai fluir. Por isso, irmãos, a gente precisa de ser destravado, desbloqueado, a gente tem que ver. Eu falo para Deus, Deus nos dá um olho bem grande mesmo, espiritual, para a gente enxergar tudo. Porque muitas vezes eles vêm, isso aí é espírito humano, tá? É espírito humano demoníaco. Espírito de bruxo, satanista, eles vêm mesmo para infernizar o lugar. E às vezes eles não vêm assim, tipo, com tridente na mão, não, vem em forma de anjo. Para você achar quem tem visão aberta, muitas vezes eles falam isso, que vê e fala assim, que vem em forma de anjo, às vezes. Para quê? Para enganar, entendeu? Então a gente tem que estar muito atento. Quando você entrar num lugar, e estou falando de igreja, mas às vezes não é só igreja, pode ser na tua casa. Às vezes você vai entrar, você já vai sentir umas vibrações, umas frequências que não são normais. Opa, tem alguma coisa errada. O que você tem que fazer já? Entrar em oração. Eu já percebi que meu olfato é muito aguçado. E às vezes eu sinto cheiro, sabe? Então, assim, lembra quando a gente estava fazendo? Eu cheguei lá, eu botei o coração, a primeira coisa que eu senti foi um senso muito forte. E eu ia para tudo quanto eu lugar para ver se tinha alguma coisa queimando, e não tinha queimado, não era. Eu falei, não, tudo bem, passou. Aí depois que a gente fez o que tinha que fazer, aí eu comecei a sentir chamada de atenção, e comecei a olhar, falei que não encontrei
leva só 13º, 13º grau, já mais não toca nos toques. Mas amém, glória a Deus que nós somos abençoados, né? Por ele. Mas aí é assim, ó, o Espírito Santo, ele comunica o olfato do seu espírito. E o olfato do seu espírito comunica o olfato do seu corpo. Aí o que acontece? Você consegue o quê? Detectar o aroma espiritual naquele ambiente. Sim, sim, tem tudo isso aí. É a mesma coisa ver, gente. A mesma coisa. A gente pode estar aqui, ó. A gente pode estar aqui. De repente o Senhor mostrar alguma coisa, ou um anjo, ou um demônio. Quem que está captando isso? O Espírito Santo, ele está nos passando isso, mas o nosso espírito está captando aquilo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, por exemplo, muitas vezes você vai aqui, você está aqui no seu trabalho, mas você tem alguma coisa errada. O Senhor vai estar falando com você. No seu espírito, ele vai estar comunicando, e o Espírito Santo comunicando ao seu espírito, o seu espírito comunicando os sentidos do seu corpo e a sua alma. Porque é um sincronismo. Lembro. Na realidade, era o Senhor já comunicando o seu espírito, ó, tem algo errado, já entra em oração. É isso que a gente tem que aprender. Se você está percebendo algo assim, tá tudo normal, irmão. Parece que tá tudo normal. Mas vocês vão ver o porquê fica pesado. Na aula de feitiçaria, vocês vão ver, evangélico. Vocês vão entender. Eu preciso falar isso aqui para me dar, é uma base para a gente falar o que a gente vai falar lá. Muitas vezes, eu entrei em várias igrejas assim para pregar, gente, o meu espírito ele já me informava. Já me informava um monte de coisa. Tinha coisa que é a olho nu, assim, você vê, é pombagira, é espidiocarrice, é falta de reverência, é religiosidade. Você já vê de cara, não precisa nem assim de revelação. Tem coisas que você já vê, se trabalha com aquilo, você sabe. Agora tem coisas. Eu fui uma vez numa igreja que eu falei assim, não tá normal aqui. Eu senti assim um peso, um jugo muito grande. E uma vez também na Nil. Naquela vez que teve um dia que eu entrei lá, eu falei assim, eu sei que o cão tá aqui. Eu não via, mas eu sabia que ele estava ali. Eu sentia. Aí eu falei, olha, irmãos, e comecei a orar um peso. Eu falei, um jugo. O meu espírito, ele estava captando. Então a gente tem que saber lidar com isso. Às vezes você vai estar na rua, você vai estar no trabalho, você vai estar na sua casa, você vai estar em outro país, você vai estar em outro lugar. O seu espírito vai estar recebendo as informações do Espírito Santo. Agora a questão é que ele recebe, porque Deus faz isso. A questão é que muitas vezes a sua alma e às vezes até o seu corpo não estão aptos segundo a maneira de Deus para receber essas informações. Porque às vezes você está mais na alma, uma pessoa nervosa, você acha que ela consegue captar mais o espírito? Não. Lembra quando o senhor falou dos horários? Sim. Eu fui para o interior, lembra que eu falei com vocês? Eu fui por lá, ele dava todas as. Eu ia orar nesses horários, ele continua orando. Minha irmã falava, eu estou orando. E aí teve um dia que eu acordei, eu falei para minha mãe, nossa, estou sentindo estranho, parece que o ar está pesado, alguma coisa assim. E ela estava dando a hora para mim. E eu queria ficar perto dela e conversar, porque eu estava conversando, mas aí eu tinha um sentado, tinha um pouquinho no chão, mas eu não gostei. Isso eu continuei falando para ela e voltei para o meu lugar de oração. E a minha irmã falou, que doida, conversando comigo, o que a minha irmã fez? Veio atrás de mim e sentou. E de repente fez um estrondo assim, como se fosse uma bomba. Ela falou, o que foi isso, Daí? Acho que nada caiu. Eu perguntei, o quê? Quando ela saiu, a chuva caiu. E se ela tivesse achado, tinha caído em cima da cabeça dela. E me pegou porque eu estava ali. Então, assim, eu falei assim, nossa, então como que Deus está fazendo? Então, é isso que eu estou falando. O Espírito Santo está fazendo o quê? Comunicando ao seu espírito, você
teve uma percepção, uma sensação de que algo estava... Porque o seu espírito ele já tinha recebido essa informação. Mas existe uma situação também, assim, por exemplo, de você ter a sensação de que tem algo estranho que parece que vai acontecer com você. Você sente assim, uma sensação, você está dirigindo, Sim. você tem a sensação que de repente pode acontecer um acidente, mas não acontece. Você tem a sensação... Aí o que você tem que fazer? Quando a gente tem alguma sensação, a gente já tem que já ir orando. 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 Porque Deus fala com a gente basicamente 3 formas: sentimentos, audição e visão. Sentimentos, audição e visão. Muito forte lá na minha casa, que a sensação que eu tinha que ninguém pra gente lá. Então, Sabe? Mas era algo assim tão monstruoso, tão forte, que eu me pânico. então, não é normal também isso aí, né? Às vezes eu estava dormindo e eu acordava assim muito à noite com a sensação de que tinha alguma coisa estranha. Então. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, o nosso espírito, ele capta tudo. Tudo que você precisa está nele. E o Senhor sempre está falando no seu espírito. O seu espírito, a gente está aqui, assim, como um corpo. Mas o nosso espírito está vendo tudo que está acontecendo aqui no ambiente. Está ouvindo tudo. Então pode ser que a gente seja, se o Senhor abrir os nossos olhos, a gente pode enxergar coisas que você fala assim, meu Deus. Ou ouvir coisas também. Sentir. Perceber. Mas para chegar nesse estado, É um processo isso aí. estágio, né, de ter visão aberta ou de ouvir, você tem que estar muito comprometido. Ó, filho, eu costumo dizer o seguinte, que tudo é um processo e tudo também tem chaves. Tudo tem chaves. Agora, a Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Então, na medida que a gente vai caminhando, vai se aprofundando, o Senhor vai liberando aqui algo. Aí, naquele algo, Ele vai te aperfeiçoando. Daqui a pouco, se você buscar mais, Ele te libera mais alguma... Mas isso aí é um preço a ser pago, não é fácil não. Entendeu? É uma batalha também, não é assim, ó. Então, a gente tem que ter essas questões. Mas vamos lá. A senhora estava lá em Minas cuidando do pai dela. Eu estava em casa dormindo. Era madrugada, quase madrugada. Aí, de repente, eu senti a presença de demônio. Eu andei a casa inteira expulsando o demônio. Eu percebi que ele não saiu. Eu estava orando. Aí eu peguei o zap, fui ver, a senhora estava lá. Aí o que está acontecendo ali? Eu estava manifestando lá em Minas. Nós entramos em conexão, começamos a orar. Tanto é que depois o pai dela foi dormir, estava perturbado, o pai dela foi dormir, muito tranquilo. Até eu falei assim, você está percebendo mais alguma coisa? Eu falei assim, estou percebendo que no banheiro tem alguma coisa aqui, assim, algo esquisito, como se fosse Uma entidade. Começamos a orar, ficamos mais 1h30 orando. Aí foi expulso do demônio lá de dentro. Mas só que eu estava aqui. Então, é isso que a gente vai falar, conexões. Aconteceu uma situação também com a gente uma vez, a gente estava dormindo. É isso que eu ia falar também, vou falar sobre isso. O branco acordou com um berro assim tão grande. O meu coração parecia que ia sair pela boca, mas eu sentia que tinha algo dentro do quarto. Demônios só a cabeça. Aí a gente começou, levantamos e começamos a orar, e o branco olhando pela casa inteira, e expulsando, ungindo, e isso foi de madrugada. Depois daquilo, parecia que eu estava em manifesto dentro do quarto, mas eu não sabia, não é que eu sabia, não enxergava, mas eu sentia que estava manifesto dentro do quarto. Era uma sensação muito ruim, era um negócio muito estranho. Dessa vez aí, foi um dia que a gente ficou, acho que uma semana inteira, né, Branco? Assim, vamos ficar abalado. Em guerra, né? Mas então, o Espírito Santo comunicou o espírito de vocês dormindo. Assim, o espírito da gente dorme? Quem dorme? Nós, acho que ele O corpo descansa. Mas o nosso espírito não dorme. Então você pode dormir, mas o seu espírito está acordado. E muitas vezes o seu espírito... Por isso que quando vocês dormem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar os nossos sentidos, nosso corpo, porque também o que acontece?
Eu estou falando de conexões. Às vezes tem gente que dorme, mas o corpo dele está suscetível a ataques sexuais por entidades. Que acontece muito. Quanta gente que a gente não pega. Pastor, ó, à noite eu me senti sendo abusada. À noite... Tem uns 3 anos, 4 anos, eu estava deitada, dormindo, e de repente eu senti como se alguém colocando a mão assim no meio da minha perna. Mas era muito, muito real. Então, mas quando isso acontece, de querer colocar a mão, porque quer te contaminar, sexualmente falando. Então assim, mas acontece mesmo isso daí. O seu espírito está acordado. Por isso que a gente entrega o que? Nossos sentimentos, o nosso corpo. E fala para o Senhor, Senhor, ativa o meu espírito. Para que, eu não falei no outro dia, eu estava dormindo e eu via... não é que eu não sei, eu não estava dormindo. Eu devia estar, sei lá, ou fora do corpo, eu não sei. Eu estava de pé e eu via 3 pessoas, 3 mulheres entrando. Eu só não entendi até hoje porque que eram aquelas 3 pessoas, né? Mas eu entendi, assim, para mim ali acho que era a pombagira entrando, queria ficar na cozinha. Daqui a pouco tinha um bebê igual ao meu pequenininho, o Daniel. E aí eu falei assim, eu sei que você não é o Daniel, sai daqui. Aí saía. Aí aquelas mulheres também eu expulsava de dentro da minha casa, mas eu sabia que não era aquelas mulheres, era uma entidade. Aí tinha um outro que queria entrar pela janela, o outro que não sei o quê. E eu fiquei ali, à noite, eu estava dormindo, meu corpo, mas o meu espírito estava batalhando, tirando. Aí quando eu acho que aí no dia eu acordei, eu fui falar com a Mancida, eu falei assim, ah, Sorro, eu estava aqui foi na madrugada? Estava na madrugada orando, e o Senhor me mostrou assim, você na porta da sua casa, né? Como foi? E era literalmente porque eu via pessoas na porta da minha casa querendo entrar. Você vê, eu estava dormindo, mas eu sabia que eu estava ali agindo ali. É a mesma coisa, às vezes a gente está dormindo, o nosso corpo, mas o nosso espírito está ativo. É isso que a gente tem que entender. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca em serviço. A gente tem que pedir para Deus para ativar nosso espírito. Nosso espírito. Porque o Senhor também vai falar com a gente quando a gente está dormindo muitas vezes. Porque a gente tá rendido. Quando você dorme, você está rendido. A sua alma, ela está rendida. Você falou de orar para guardar os sentidos. Os sentidos, né? Orar sempre para Deus guardar os sentidos e também o nosso corpo. Porque, meu irmão, o que mais tem é demônio que tem ato sexual com pessoas à noite. É o que mais tem. Essa semana eu fui pregar num sábado, eu fui pregar num lugar, o pastor falou assim, olha só, eu fui orar pela mulher, eu senti da minha mão assim, saindo microchoques, eu sentia. E a mulher começou a se bater lá, falei assim, eita Jesus, o que é isso? Mas aí o pastor falou assim, você está vendo essa mulher? Essa mulher aí, pastor, é ela que eu falei para o Senhor que tinha ato sexual com os demônios. E ela tinha mesmo, ela tinha ato sexual com as entidades. Aí assim, muitas vezes ela pode, o demônio se transfigura numa pessoa, num homem ou numa mulher, no caso, porque tem esse lado aí. E a pessoa vê, ou às vezes no sonho mesmo, a pessoa está lá dormindo e ela sentir. Igual o caso desse pastor que eu falei. E o inimigo ele faz isso. A pessoa está dormindo. Aí o que a gente tem que fazer? O nosso espírito tem que estar tão ativado que a gente tem que lutar mesmo. Pedir para o Senhor, Senhor, enquanto eu estiver dormindo, ativa o meu espírito aí, libera as ferramentas de guerra, porque, vou falar para vocês, o inimigo ele quer entrar o tempo todo se deixar na nossa casa. Ou acordado. Ou arrebatado, às vezes você pode até arrebatado, você nem percebe. Algumas vezes percebe. Agora vamos lá. Ligados por um cabo de luz no mundo espiritual, quando nos conectamos, na verdade está errado aqui, conectando com alguém, isso forma um cabo de luz. Então, por exemplo, no mundo espiritual, quando a gente se conecta a alguém, é como se fosse um cabo de luz mesmo, literalmente. Deixa eu ver, esse aqui o branco não tem uns cabão. Um cabo grande de luz
que conecta você àquela pessoa. Isso é real. Isso é real. Isso é muito real. Aquilo te conecta com as pessoas. E aí vocês vão entender por que feitiçaria evangélica, oração contrária, jejum contrário, vem muito contra a gente. Aí eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, no mundo espiritual, quando alguém se conecta com a outra pessoa, como se fosse um cabo de luz. Por isso que quando eu oro, eu sei disso. Eu sei que quando eu estou orando por alguém, o meu espírito está se conectando com aquela pessoa. Então, isso era jejum contrário. Opa! Satanista faz o quê? O que o satanista faz? Mas não é só satanista, não. Uma pessoa que jejua para tirar a posição do outro da igreja, ela está fazendo o quê? Jejum em favor? Uma pessoa que jejua para o chefe, um exemplo, para o chefe, sei lá, pagar mais, ou acontecer alguma coisa, se não for o propósito de Deus, está jejuando o quê? Contrário. O que mais tem é jejum contrário, oração contrária, sentimento contrário, palavra contrária, campanha contrária, tem de tudo. Vocês vão aprender sobre isso aí Vamos lá. A diferença de oração, tá tudo interligado, tá? A diferença de oração intercessória e intercessão. A oração intercessória é orar pela vida de uma pessoa. A intercessão é algo muito mais profundo, porque é acessar o espírito da pessoa. Oração intercessória você ora, mas você não acessa o espírito. Na intercessão, ela já é carregada dessa unção, porque quando você... Pode falar. Quando meu filho estava namorando aquela moça, ela tinha 11 filhos, eu não falei assim, Senhor, tira ela. Mas eu sempre orava para o Senhor fazer a vontade do Senhor na vida dela, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Natural seria orar para o Senhor tirar, né? Mas eu não sabia o propósito de Deus assim. Porque se eu orasse para tirar, eu poderia estar orando ao contrário. Se tinha um propósito de Deus ali, eu tinha que orar, o Senhor revelar o propósito de Deus, como o Senhor revelou e foi só para ela. Então, a gente prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente vai orar em determinada situação, por mais que pareça boa nos nossos olhos, muitas vezes a gente está fazendo o contrário da vontade de Deus. Toda vez que a gente ora fora do propósito de Deus, a gente está fazendo uma oração contrária, irmãos. Tudo que é fora do propósito é contrário. Isso é fato, tá? Isso é fato. Vamos lá. Intercessão é algo mais profundo, porque é acessar o espírito da pessoa, porque a intercessão ela carrega uma unção para isso. Então uma pessoa que tem essa carga de intercessão, quando ela ora, ela acessa o espírito da pessoa. Isso é tremendo, irmãos. O intercessor mesmo, o intercessor, aquela pessoa que tem aquela chamado, vocação, o Senhor dá, isso aí é uma capacidade que o Senhor dá, de ela acessar o espírito da pessoa. Quando ela está orando, ela vai sentir, a gente vai falar sobre isso, ela vai ter algumas percepções, tá? Dá para acessar o espírito da outra pessoa e escutar o que a outra pessoa está falando. Sabia disso, irmão? Você não entendeu? Vou te ensinar. A pessoa quando está orando por outra, dependendo se ela entrar nesse nível de intercessão, às vezes você faz uma oração intercessória, você ora, mas tem gente que tem uma capacidade de intercessão, uma carga, um ministério de intercessão, que quando ela ora, ela consegue acessar o espírito da pessoa, e ela consegue ouvir os pensamentos da pessoa, ela consegue escutar o que aquela pessoa está falando. Jesus era assim. O que a Bíblia diz? Que ele ouviu o quê? Aí, irmãos, cadê vocês? Ele ouviu os pensamentos das pessoas. Isso é bíblico. Mas isso é algo que era ciente, Não. Não é algo assim, imagina assim, tudo bem, isso não é intercessão. Isso é na dimensão do espírito, irmão. Isso aí não vai acontecer com você toda hora. Mas imagina você tem que escutar os outros.
Mas você, olha só, vamos lá, deixa eu explicar. Quando Deus te dá essa capacidade de você escutar algo, é óbvio, ele sabe com quem ele tá dando aquilo. Ele não vai dar algo para uma pessoa que fulano tá falando mal de mim no pensamento, vem cá, pá! Não vai fazer isso. Mas quando tem gente que tem essa capacidade, você está entendendo? O Senhor dá isso. Isso é um dom, na realidade. Isso vem na medida que buscamos a Deus. Se a pessoa te buscar a Deus, dependendo da pessoa, ela dá sim. E na realidade, tem gente, eu conheço alguns pastores, que quando eles entram na dimensão do Espírito, parece que os sentidos se fundem. Isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que quando o povo estava de frente ao Monte Sinai, esperando a Torá, os mandamentos, a Bíblia diz que eles viram vozes. Que tem, é estranho. Porque vozes você vê? Hã? O que você... Você ouve vozes. Mas eu tenho certeza ali, porque o mundo espiritual ali foi fundido os sentidos. E isso é real. Isso é interessante. A minha esposa, quando ela foi batizada no Espírito Santo, aconteceu isso, houve uma fusão. Ela escutava as pessoas orando em português, em línguas, mas ela, dentro dela, ela ouvia as pessoas falando em português. E as pessoas diziam, o Senhor está aqui, a glória de Deus está descendo, e não sei o quê. Ou seja, houve uma fusão ali. Isso aí, irmãos, é algo sobrenatural. Vocês estão entendendo? Está difícil, né? Falando ao espírito humano, os ouvidos do nosso espírito tem ouvidos que precisam ser abertos. Os olhos do nosso espírito tem olhos que precisam também ser abertos. E como que a gente vai fazer isso? Purificando a nossa vida. As conexões entre os espíritos humanos, e aqui é no contexto negativo, tá? A ligação no espírito acontece de várias formas e maneiras, tanto no aspecto bom e ruim. As conexões no aspecto negativo. Conexões por viagem astral, que é o que eu falei, espíritos humanos demoníacos, bruxos, satanistas, pessoas que eles sabem as chaves para ser arrebatado. Viagem astral é arrebatamento, tá, irmãos? É sair do corpo, mas aqui. Tem arrebatamento terrestre, tem arrebatamento celeste e tem arrebatamento físico. Vocês sabem o que é arrebatamento físico? Não? Não sabem? Arrebatamento físico é teletransporte. O pastor tem isso na Bíblia? Tem. Uma pessoa pode estar aqui e ela aparecer em outro lugar. Isso é bíblico. Isso aí é arrebatamento físico. Tá? Felipe aconteceu isso. Agora, o arrebatamento espírito terrestre é aqui. O que eles fazem? Esse povo, eles saem do corpo, eles têm as chaves, eles sabem. É o que eu falo, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto a gente está aqui, como que eu posso falar assim, sofrendo para aprender essas coisas, os ocultistas tiram de letra. Tiram de letra. Essa é a realidade. Então, conexões por viagem astral, conexões por imposição de mal. A pessoa, quando ela vai colocar a mão no outro, ela está se conectando àquela pessoa. De mão. É porque, esse teclado, eu não sei, às vezes você digita ele... conexões por imposição de mãos, que é do mal aqui no caso mesmo, né? E é do mal mesmo. Não. Mas é imposição de mãos que vai trazer mal mesmo. A gente conhece uma moça que uma vez ela recebeu imposição de mãos no reiki, não é isso? Aí ela começou a ter problemas, ficar mal, passar mal, não sei o quê. Eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu estava no reiki. E aí eu recebi uma imposição de mãos. Irmãos, imposição é impartição. É o que mais tem nesse meio de empresários reiki. Ou seja, o reiki é isso. Geralmente o que eles praticam? Reiki, espiritismo, o que eles mais praticam? Imposição de mãos. Espírita chama de passe, né? Passe, que é imposição de mãos. E o reiki é
Espírita faz passe, que é imposição de mãos. E o rei, que é imposição de mãos, eles transferem. Porque quando você impõe as mãos sobre alguém, você está transferindo algo para aquela pessoa. E isso também vai conectar você àquela pessoa. Ele está se conectando a você, ao seu espírito, hein? Muitas vezes seu espírito some no seu corpo. Por isso que a pessoa fica doente, a pessoa começa a ficar mal, não entende. Conexões por invocações demoníacas também acontece, tá? A pessoa começa a invocar demônio, igual aquela que a gente falou da cantora lá, da Hercules, ela começa a invocar as legiões. Aí quando ela invoca aquilo, ela está se conectando àquelas legiões, e aquelas legiões vão começar o quê? Se conectar com aquelas pessoas. E eu ouvi falar que teve gente que passou mal, começou a vomitar, começou a ficar endemoniada, é assim que acontece. Ela vai ensinar também quando ele também o curador foi trabalhar com o curador na porta do tempo lá. O Orfeu Brasil pegamos o campamento dele, literalmente, ele caiu assim. O irmão caiu por causa que ele não estava preparado também, né? Foi tão forte. Foi na mesma época que ele passou mal de uma besteira. Aí o senhor falou que é uma certa curando, Conexões por trabalhos e feitiçarias. Acontece muito. É feito trabalhos de feitiçaria, invoca entidades, aquela entidade vai o quê? Trabalhar na vida daquela pessoa. Isso aqui eu estou falando do mal, depois eu vou explicar também como funciona isso. Conexões por meio de yoga, também. Tem muita gente que faz yoga, né? Conexões por meio de objetos. Você lembra? Eu falo isso. Objeto, muitas vezes ele é um ponto de contato, tá? Dependendo do objeto. Até falei para a irmã Lourdes, estava dando aula, aí a gente orou, eu falei assim, irmã Lourdes, não sei se foi na hora, mas depois, o senhor tinha mostrado, depois eu falei para ela, eu vi alguém te dando um presente, a senhora vigia com o que a senhora vai ganhar. Aí ela falou assim, que essa semana ela ganhou flores. Mas olha só, o inimigo ele sabe como agir também. Ela ganhou, as flores eram o quê? O que a senhora falou? Lindas. Carregava o quê nessas flores? Flores do campo, só que eu não gostei do cheiro delas, porque me lembrou o cemitério, alguma coisa assim, não é uma rosa para você, mas Sim. elas eram lindas, de girassol, eram flores do campo. Sim, mas elas carregavam o quê? Espírito de encantamento. Aí eu E a pomba também, né? Mas isso aí é a pombagira que já liberou para... Mas você sabe que na hora que eu recebi, eu lembrei, e aí eu achei estranho, porque a pessoa que veio trazer, geralmente é o quê? Uma floricultura, né? E veio um homem e uma mulher no carro. Uma mulher loura dentro do carro. Eu falei, que estranho, eles podem ser donos da floricultura. Aí eu achei estranho. Aí eu olhei o cartãozinho, aí ele me encantou. Aí eu olho como ele é bom, quando ele fosse bom. Ele é bom. Aí eu olhei as flores, aí acho que essas flores não devem ter nada, não. Aí eu cheguei e gostei, meu filho falou, aí eu vi essas flores aqui, ó. Mas eu não quero elas não. Tira o cartão e por todas. Olha só. Ainda falei. Ainda ensinamos para ela. Ó, se desfaz de tudo aquilo que era pertencente à sua prática antiga. Não foi que a gente falou? Mas assim, o inimigo ele vem. A gente falou de ponto de contato. Aí é objetos, flores, perfumes. Às vezes a pessoa ganha um perfume que é maligno aquilo ali. Tem algo por trás daquilo. Absinto, esse aí é o planeta que eu falei, é o que vai cair do Apocalipse, Absinto. Esse perfume, todo adolescente, todo jovem que usa ele, pensei que era adolescente. Então, já carregava quem ali? Quem que ia agir ali? Pombagira. Então, assim, por exemplo, também tem, a Mancita estava falando, a gente conhece uma moça, que hoje ela é casada, tudo, mas na época ela era solteira, eu acho. Ela vestiu uma roupa de um brechó, né?
Na hora que ela colocou a roupa, ela ficou endemoniada. Por quê? Ali era um ponto de contato. Aquela roupa foi consagrada para uma entidade. Não. Eu não indico nunca comprar roupa em brechó. Bazar na igreja, olha, eu vou falar para vocês. Bazar na igreja só faz se você realmente conhecer as pessoas que estão dando a roupa de resto. E não pode ser porcaria, tem que ser coisa de excelência. Porque fazer igual lá aquela igreja fazia, que vai gente de todo... Imagina, a gente estava fazendo uma... Isso aí já é em outra igreja, a gente estava fazendo um... Olha como que o inimigo ele entra. Estávamos fazendo um... Não é céu na cidade, como que chama aquele evento que o irmão lá faz? Lá na sua igreja. Apacentando a comunidade. Estávamos numa escola. Escuta isso. Isso aqui é batalha espiritual profunda. Estávamos na escola. Aí chegamos lá, um homem veio e começou. E um pastor que estava lá, que é um pastor da igreja, orou por ele. Você tá livre. O demônio já foi embora. E ele falou assim: não estou livre, não. O demônio está ali fora me esperando. Olha só, o homem tinha mais visão, é o que eu falo, do que o próprio pastor. E eu e a irmã Cida ali só assim, ficamos assim, falei assim, meu Deus, o pastor não sabe do que... E o homem falando, não, ele não foi embora. Porque tem pastor que acha que é só orar, pronto. O pessoal pecou a vida toda, fez um monte de coisa errada, você acha que o demônio só vai orar e vai embora, irmãos? Se não quebrar vínculo, se não cancelar, se não se arrepender... E ele, o pastor falando, não, você já está liberto. Falava desse jeito, você já está liberto. E aí ele falava isso, não estou liberto. Ele está ali me esperando, quando eu sair daqui ele vai. Irmãos, aí a gente conversou com ele e tal. Aí a gente saiu com ele no pátio. Quando ele olhou assim, ele falou assim, ele fez assim, gente, vocês não sabem quem está aqui, vocês não sabem quem está aqui. Eu falei, mas quem que está aqui? Essa aqui, ó, é a macumbeira da cobra coral. Está aqui. Ou seja, o que eu quero falar? Esse povo é assim, irmãos. Eles infiltram, faz um monte de coisa, as pessoas vão lá, nem percebe, entra naquilo, às vezes é um objeto, às vezes é alguma coisa que dá, alguma coisa que oferece, e as pessoas não têm aquele entendimento. Às vezes é comida também. Então tudo isso aí são conexões. Eles entram. Conexões por meio de mágoa e rancor. Mágoa é conexão profunda. E olha, tem gente que é tão terrível, a pessoa tem mágoa, ela tá conectada o tempo todo com a pessoa que ela tem mágoa. O tempo todo. Se for uma pessoa morta, está conectado o tempo todo com as lembranças ruins daquela pessoa, que aconteceu. Mas está conectado. No mundo espiritual aquilo está conectado. Meditação transcendental, conexões por meio de músicas demoníacas também acontece, muitas músicas são feitas para isso, porque a música, ela trabalha, escute isso, qual é a tríade da música? Melodia, qual que é a tríade da música? Ritmo, que canção, o quê? Não lembro. Pastor, você não pegou, hein? É melodia, ritmo e tem um outro. Trabalha o quê? No espírito, na alma e no corpo. Tem essa questão. Então, quando a pessoa toca uma música, dependendo da música, ela atinge mais o seu espírito. Às vezes atinge a sua alma. Pode ver que tem música que é melancólica. Somente crente, né? Quando eu chorar, a pessoa chora. Está atingindo o quê? A alma. Né? Isso é antigo. Aí tem música que trabalha na alma, tem música que trabalha no corpo, tem música que trabalha no espírito. Aí a pessoa escuta músicas demoníacas. Ela está se conectando aqui. Então são conexões no aspecto negativo. As conexões no aspecto positivo. Conexões por meio de orações. Conexões por imposição de mãos, porque quando a gente ora por alguém, a gente impõe as mãos, Deus transfere dons, sim. Tá? Há impartição. Né? Paulo diz, deixa eu orar por você para que seja imparticionado, transferido dons, ativado na sua vida. Conexões por meio de visões, Deus dá visões. Muitas vezes, conexões por meio de sonhos. Quem já teve sonhos aqui profundos, espirituais, de visitação? Quem já teve? Não, às vezes Deus fala com a gente com sonho.
Essa semana mesmo Deus falou comigo assim poderosamente em sonhos. E assim, eu senti a presença do Senhor no sonho, profunda, uma conexão ali, conexões por meio de arrebatamento em espírito. Às vezes Deus pode arrebatar você está aqui e de repente você já não está, você só está a carcaça, né? Você está por aí, Deus te levar a algum lugar, ou dormindo, ou acordado, na medida que você vai orando, buscando a Deus, Deus pode te arrebatar. Eu acho que é por isso que tem hora que a gente vai a algum lugar assim, você tem a sensação que já teve naquele lugar. Geralmente eu falo, meu espírito já andou por aqui, quando eu passo num lugar que você tem a sensação que já teve ali. Mas não espírito. É porque também tem uma teoria, que é a teoria que eu acho que é verdade, a teoria das cordas. A teoria das cordas é o seguinte, diz que, simplificando para você entender, a teoria diz o seguinte, que Deus, tudo que Deus já fez antecipadamente. E agora só está o quê? Acontecendo. No entanto que a Bíblia diz o quê? Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E agora está acontecendo. Como o Espírito Santo comunica no nosso espírito, quando você entra em um lugar, o que você recebe? Aquela informação de algo que já aconteceu, mas que agora você está vivendo aquilo. Então você tem aquela impressão. Isso aí se chama também teoria das cordas. Isso aí eu acho que é a mais coerente. Tá? E também pode ser isso aí também, porque às vezes você já pode ter. Agora, irmãos, arrebatamento é uma coisa tremenda. A gente precisa viver isso na presença do Senhor. Pessoa, você ser arrebatado em espírito, Deus te levar para hospitais e você ali tocar na vida de pessoa, porque acontece isso aí, tem gente que tem essas experiências profundas. Deus te levar em cemitério para desfazer obras de feitiçaria, Deus te levar em lugares para visitar pessoas, para tocar a vida de pessoas. Isso em arrebatamento, são conexões. A pessoa está lá, você está em espírito, está vendo tudo que está acontecendo, aí no outro dia você fala assim para ela, você estava assim, assim, assim. Que isso? Você é bruxo? Não, sou um pastor, calma. Mas é que a pessoa, na realidade, você está ali, isso aí é uma dimensão do espírito, Deus pode fazer isso. Mas a gente tem que buscar, e tem chaves para isso aí também, viu? Conexões por palavra de conhecimento também. Deus dá uma palavra de conhecimento, aquilo te conecta àquela pessoa. Muitas vezes Deus visita pessoas, eu estou orando por pessoas, o Senhor me dá uma palavra, aí a pessoa começa a chorar, daqui a pouco ela começa a receber algo do Senhor assim funciona. Conexões por meio da palavra, também, às vezes você está recebendo uma palavra ali, aquilo toca em você, assim, Deus faz algo em você, te conecta, algo poderoso. Da mesma forma, quem já teve a sensação de o pastor estar pregando de uma coisa que você falou para ele que não era para ele contar, ele está contando lá na igreja, e você... E você parece que ele está te confrontando por meio da pregação. Vocês já viveram isso, não? Nunca viveram? Não? Conexões também, mas aí é de modo ruim, né? Então vamos lá. Acessando o espírito da pessoa. Quando acessamos o espírito de alguém, podemos experimentar várias coisas. Olha só. A gente acessa como? Orando, intercedendo por aquela pessoa. Muitas vezes através daqueles meios que eu falei ali. Às vezes o Senhor vai te levar na dimensão. Deixa eu falar algo para vocês. Isso aí a gente vai ter que aprender, irmãos. E a gente tem que buscar para isso. Muitas pessoas estão presas no espiritual. Aí é filho, é esposa, é marido, é parente. Como que a gente vai ajudar essas pessoas? Entrando na dimensão do espírito. Não tem outra maneira. Porque se você estiver aqui nessa dimensão, você vai ficar bravo, você vai querer bater, você vai brigar, mas quando você entra na dimensão do espírito, você conhece a causa. E deixa eu falar algo para você, na dimensão do espírito, o tempo, ele não é passado, presente e futuro. Na dimensão do espírito, o tempo, na realidade, ele é, como que eu posso falar para vocês? Não é linear, tem outra palavra, mas o tempo assim... Você vai acessar, você pode acessar o seu passado, você pode acessar o futuro, como você pode acessar o seu presente, o que está acontecendo ali. Isso é real. Eu conheço uma irmã, que era uma aluna minha, que ela falou para mim, pastor, eu fui arrebatada, eu fui lá no meu passado, o Senhor me mostrou, já teve várias pessoas, e o Senhor me mostrou assim,
falou assim para mim, eu vou te levar no cemitério. Levou ela no cemitério e mostrou para ela, tá vendo ali? São obras de feitiçaria que foram feitas pela sua avó. Aí quando ela viu, eram cordões umbilicais de cada neto daquela avó. O que ela fazia? Pegava os cordão, consagrava para a pombagira. Essa irmã teve 4, 5 filhos, cada um de um pai. Então você imagina quem dominava a vida dela, né? Aí quando Deus deu essa revelação, o Senhor desfez aquela obra de macumbaria, aí o Senhor foi alinhando a vida dela. Mas você vê, Deus teve que levar ela aonde? Lá onde tinha sido feito. Então na dimensão do Espírito, a gente pode, quando o Senhor nos ajuda a acessar isso aí, a gente consegue quebrar essas prisões. Tem muita gente presa no espiritual, irmãos. E é importante isso daí. Vamos, já deu o horário, a semana que vem a gente continua, a gente fala sobre a acessão do espírito da pessoa, que já é 9h30, né? Aí a semana que vem a gente continua falando sobre essa parte, amém? Que aí dá para falar bastante coisa também sobre isso. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se. Não, fale não, pode falar. Amém? Acho